Continuando o estudo das assíntotas, íamos entrar no capítulo das assíntotas oblíquas. E para isso vou apagar e vamos desenhar um novo gráfico em que y é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x. Então, vamos calcular o domínio outra vez e o domínio desta função é na mesma r exceto 0. Porque eu não posso dar o valor 0 ao meu x, que vou ter 0 ao quadrado é 0, vou ter menos 1 sobre 0, que não é um número real. Então, posso desenhar o gráfico desta função. Podemos ir ver à calculadora, por exemplo, vou desenhar aqui a minha reta, vertical, horizontal, o eixo dos y e o eixo do x. Então, como é que vai ficar um gráfico deste tipo? Vou desenhar aqui uma reta, já vamos ver que reta é esta. Esta reta não faz parte do gráfico, vai-me só ajudar daqui a pouco. E o meu gráfico vai ser uma coisa deste tipo. Vai por aqui até aqui. Ok, ainda consigo fazer melhor. Dá uma coisa deste género. E para aqui dá uma coisa deste género. Ok. O que está a roxo é o meu gráfico. E o meu gráfico está assim definido com uma espécie de duas curvas. E o que está aqui a meio, vou pôr a tracejado, ajuda-me a traçar o gráfico da função. A função tende para esta reta aqui no meio, mas nunca a encontra. É tal como uma assínta vertical ou uma assínta horizontal, só que nem é vertical nem é horizontal. Então, há assíntotas deste tipo, em que são retas com um dado declive, eu chamo-lhe uma assínta oblíqua. Porque o meu gráfico é esta coisa que vem desde a assínta até aqui a menos infinito e depois aqui de mais infinito até à assíntota. Então, este gráfico está a tender para os valores da assínta por um lado e por outro, e tem aqui apenas esta reta de equação y igual a x, que é a assínta horizontal oblíqua do meu gráfico. Então, como é que provamos que esta é uma assínta oblíqua do gráfico? Se eu pegar na expressão y igual a x ao quadrado menos 1, tenho que, se eu dividir tudo, se eu fizer esta divisão que aqui está, fica x ao quadrado sobre x, vou partir a divisão, menos 1 sobre x. E depois tenho que x ao quadrado sobre x, corta, e tenho x menos 1 sobre x. Então, tenho aqui exatamente a mesma função, só que mais simplificada. O gráfico é parecido com o gráfico de 1 sobre x, de certa maneira, que era um gráfico que vinha deste tipo e continuava desta maneira. Mas só que agora está rodado um certo ângulo. Parece que ele rodou. Esta parte rodou para aqui, e esta parte rodou para aqui, esta parte rodou para aqui, e esta parte rodou para aqui. Então o que é que aconteceu? Ele continua a ser uma assínta, continua a ter uma assínta da mesma maneira, tal como tinha a assínta em y igual a 0, mas está o gráfico rodado. Então vai ter uma assínta assim na diagonal. E esta assínta y igual a x é exatamente este termo que eu aqui tenho, x. Então, quando eu faço a divisão normal, este termo que me aparece aqui não é mais do que o gráfico da assíntota oblíqua. Quando eu faço a divisão de dois termos e me aparece este termo que não é uma constante, é sim uma função depender de x, tenho uma assíntota oblíqua. Então, e por exemplo, outros gráficos que também me aparecem com assíntotas oblíquas. Vou desenhar aqui outro sistema de eixos, e posso ter um gráfico, por exemplo, que me faça isto. Então, este gráfico está a tender aqui para valores para menos infinito e para outros valores aqui para mais infinito. Então, que valores são estes? Eles estão dispostos ao longo de uma reta. E esta reta não é mais do que outro exemplo de uma assínta oblíqua de uma função. Então, como é que encontramos a assínta oblíqua de uma função em termos de 12º ano? Já vimos que 11º ano fazíamos a divisão de dois termos e este termo
era a cinta oblíqua, mas agora já temos a definição de limite mais aprimorada. Então podemos dizer que y igual a mx mais b é uma cinta oblíqua do meu gráfico. Vamos considerar esta reta como uma cinta qualquer oblíqua, em que aqui, por exemplo, era y igual a x mais 0, em que o declive era 1, e agora isto é uma cinta oblíqua se o limite quando o x tende para mais ou menos infinito, para uma ou para outra, da minha função f de x é igual ao m de x mais b. É a definição que eu tenho de a cinta oblíqua. Quando ela tende aqui para mais infinito, ela está a tender para estes valores da cinta oblíqua. E para menos infinito também está a tender para estes valores. Então, se eu rearranjar esta equação, tenho a minha definição da cinta oblíqua. Se o limite, quando x tende para infinito, para mais ou menos, de f de x menos m de x mais b, entre parênteses, for igual a 0, eu tenho uma cinta oblíqua definida pela equação y igual a m de x mais b. Ok, o que é que eu fiz? Apenas passei m de x mais b para o outro lado a subtrair. Encontrei a mesma definição que tinha para as cintas oblíquas, em que a cinta oblíqua é a reta de equação m de x mais b. E no próximo vídeo vamos ver como determinar o m e o b de outra maneira.